Mas eu quero trazer uma palavra para vocês hoje, e o tema dessa palavra é a maior das eleições. A maior das eleições. Nós estamos vivendo, nos últimos anos, e hoje, uma véspera, hoje e amanhã nós temos um dia, onde eu sei que movimenta muitas pessoas. Provavelmente um dia tenso, provavelmente um dia de muita ansiedade, de muita expectativa. Já houve muitas eleições na terra, eleições que definiam o rumo de uma nação, e depende do tamanho da nação, e depende da influência da nação, a eleição ela toca o mundo inteiro. Então tem eleições que são muito importantes, e nesse período, eu julgo que aqui no Brasil pelo menos, de 2000 e pouco para cá, há um despertamento de uma consciência de cidadania, para você exercer o seu voto. Eu não sei você, mas eu percebo a partir de mim, que eu não tinha muito interesse por essas coisas. Sempre foi assim, no último dia a gente vai lá, mas nós chegamos num momento, de alguns anos para cá, que está sendo despertada uma consciência de você ser um cidadão, que você pense bem o que você vai fazer e como você vai votar, entendendo que isso vai influenciar diretamente a sua vida, a sua família e a sociedade que nós vivemos. Então está sendo despertado, está trazendo uma consciência de é importante o seu voto, e mais importante do que isso, é importante que você tenha essa consciência do que você vai fazer. Mas eu quero falar sobre a maior de todas as eleições, ainda que eu não estou trazendo nenhum demérito para aquilo que acontece na terra, não quero tirar a importância de uma eleição na terra, mas eu quero falar hoje um pouquinho, com a graça de Deus, sobre a maior de todas as eleições, porque também eu entendo que assim como na terra há um despertamento para que você seja um cidadão consciente, o reino de Deus não é diferente. Eu digo para você mais ainda, irmãos, tudo que acontece na terra, tudo, absolutamente tudo que acontece na terra, foi feito, foi liberado no mundo do Espírito. Não havia nada, mas havia Deus que é Espírito. Então tudo foi feito, tudo foi construído pelo Espírito. Por que eu estou falando isso? Porque se na terra há uma importância nas eleições onde nós estamos chegando, no que diz respeito ao reino de Deus, essa eleição é muito, 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 muito mais importante. E assim como você tem que ter uma consciência de um cidadão na terra, e você não pode perder essa consciência, eu gostaria hoje de despertar uma outra consciência na sua vida, a consciência de ser um cidadão dos céus, porque essa consciência com o tempo, ela pode também ficar fragmentada, ela pode ficar diminuída, ela pode ficar esquecida. A consciência de um cidadão dos céus, porque é isso que a palavra diz. Nós somos cidadão da terra, nós temos um documento e nascemos na terra e somos cidadão da terra. Mas a partir do momento que o Espírito Santo toca a sua vida, a partir do momento que o amor de Deus envolve você, a partir do momento que você crê em Jesus Cristo, segundo a palavra de Deus, você se torna um cidadão dos céus. E a tua consciência de cidadão dos céus, ela tem que ser ampliada, ela tem que ser aumentada. E nós temos conversado sobre algumas coisas, e o pastor Dilon tem falado, inclusive numa reunião que nós tivemos antes, que nós temos e precisamos novamente recuperar essa consciência com a graça de Deus, de quem nós somos, de que tipo de cidadão que nós somos, e que a eternidade volte a pulsar de forma intensa dentro de nós, porque tudo isso que acontece na terra vai acabar, mas aquilo que vem de Deus não acaba, ela é eterna. Nós somos cidadãos que, embora na terra vamos passar por todo esse processo, mas não vai acabar para quem é um cidadão do céu. E essa consciência, ela tem que estar em mim e em você, a consciência do Evangelho de Cristo Jesus, de que nós somos cidadãos dos céus, e que essa terra, segundo a palavra de Deus, diz que é só uma passagem. Você é um cidadão do céu que está passando pela terra, mas que vai morar eternamente com Jesus. E antes de eu entrar no texto, que eu quero trabalhar 3 versículos, eu fiquei pensando em algumas diferenças que tem nas eleições, na eleição terrena e na eleição divina.
Na eleição terrena, um povo escolhe um representante. Na eleição terrena, amanhã, o Brasil todo vai escolher um representante, ou alguns representantes, alguém que te represente, alguém que batalhe por você, alguém que lute por você. Na eleição divina é o contrário, não é o povo que escolhe uma pessoa para representá-lo, é Deus que escolhe um povo para representá-lo na terra. Essa é a eleição divina. Deus escolhe um povo e diz, no Antigo Testamento era Israel, mas quando Jesus vem e fala assim, agora não é um povo só, não é uma nação única, agora eu estou escolhendo todos aqueles que crerem em Jesus, todos aqueles que professarem a fé no nome do meu Filho, esse será o meu representante na terra. Uma outra coisa que acontece nas eleições, quando a gente fala assim, eu vou votar em alguém, nas eleições aqui da terra, você vai procurar, pelo menos do meu ponto de vista, a melhor pessoa que te represente. Você vai procurar as pessoas mais qualificadas para te representar. Você vai escolher as pessoas com melhor formação, melhor instrução para te representar. Pelo menos isso deveria ser o normal. Agora, há uma diferença muito grande nas coisas do reino de Deus. Porque se na terra nós escolhemos os melhores, ou os mais capacitados, qualificados, segundo a palavra de Deus, Deus não escolhe com esse critério. Ele não escolhe os melhores, os mais capacitados, os mais qualificados. Segundo a palavra de Deus, Ele diz assim, olha, na verdade, eu uso aquilo que é fraco para confundir o forte. Eu uso aquele que não parece nada para confundir aquele que acha ser muito. Eu uso aqueles que não são para confundir aqueles que acham que são. Eu amo isso na eleição divina, porque Deus, quando Ele escolhe alguém, Ele não escolhe pela nossa qualificação, pelo contrário. Na eleição divina, a nossa fraqueza é a maior virtude que nós temos. Na eleição da terra, a sua força é a maior virtude. Na eleição divina, a nossa fraqueza é a maior virtude. Porque na Bíblia também diz assim, Jesus falou assim, eu dou graças ao meu Pai, porque Ele escolheu compartilhar os segredos do reino de Deus aos pequeninos. Aos pequeninos. Foi assim, é assim que Ele fala. Então nessa eleição é bem diferente. Eu quero falar sobre essa eleição, sobre essa escolha de Deus. Da diferença, eu quero usar um exemplo, mas existem muitos exemplos daquilo que eu estou falando. Quando Deus levanta Davi, quando Deus escolhe Davi, Davi foi o jovem mais desacreditado numa reunião familiar, a tal ponto que pediram ao pai, traga todos os seus filhos aqui, porque eu quero levantar, Deus me mandou aqui ungir um dos seus filhos para ser o futuro rei. Ele era tão desacreditado que nem o pai dele acreditava nele, porque o Davi ele podia ter chamado Davi, ele podia ter trazido Davi para aquela reunião, e ele fala assim, olha, aí, quando o profeta dá uma olhada em todos os filhos, e fala, não é nenhum desses ainda, mas o próprio profeta deu uma olhadinha num dos filhos de Jessé e falou assim, provavelmente é esse aqui, porque ele é forte, porque ele é qualificado, ele tem força, ele já sabe guerrear. E aí fala, não é nenhum desses. Acabou os seus filhos? Não tem mais jovem nessa casa? Tem um. Tipo assim, tem um, mas aquele lá, eu não acredito que seja ele não. Aquele não tem qualificação, aquele não tem condições, aquele não tem força, aquele não tem jeito. E Deus fala, não, traz ele, o profeta, traz ele aqui, exatamente aquele que era o desqualificado, que não tinha condição nenhuma. Ele falou assim, esse será o futuro rei de Israel. E assim tem vários outros exemplos, de que é assim que Deus escolhe as pessoas. E eu não estou aqui falando também, você pode pensar, então pessoas que são bem instruídas, não tem a ver com instrução acadêmica, não tem a ver com qualificação profissional, não tem a ver com isso. Tem a ver com uma coisa que eu creio, porque toda pessoa que faz na força do seu braço, toda pessoa que por si mesmo julga capaz de fazer tudo, construir tudo, ela não consegue entrar nesse critério de Deus, porque a Bíblia fala que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. As pessoas vão saber que você é escolhido de Deus, pasme,
quando elas encontrarem que você é uma pessoa fraca, e por causa da ação de Deus na sua vida, ela fala, esse é um escolhido de Deus, porque na fraqueza dele, Deus tirou força. Essa é uma das diferenças que tem nessas eleições. E eu quero trazer um texto, quero trabalhar um texto com vocês, que está lá em Romanos, no capítulo 8, do versículo 28 até o 30. Eu sei também, irmãos, que às vezes falar de eleição na terra dá uma tremida nas nossas pernas, né? É uma palavra que antes parece que ela não mexia muito, mas agora fala em eleição, fala assim, meu, o que vai ser? Mexe muito com a gente. No reino de Deus também eu confesso que essa palavra dá uma tremida também, porque há alguns pensamentos diferentes, algumas pessoas, elas vão falar assim, mas como assim? É Deus que escolhe? Ou sou eu que escolho? Eu não quero entrar muito nesse mérito, tá? Mas só para vocês entenderem, alguns entendem, alguns não, porque tem algumas pessoas que pensam assim, biblicamente, olha, é Deus que escolhe, Deus, Ele escolheu algumas pessoas. Deus, Ele olhou para algumas pessoas e Ele disse assim, você, eu quero que seja salvo, mas você, eu não quero salvar. Tem uma linha que pensa assim, Deus escolheu, e assim, de uma certa forma, Deus é soberano, ninguém merecia ser escolhido para nada, absolutamente nada, nós não merecemos ser escolhidos para nada no que diz respeito a Deus. Nós merecíamos o inferno, mas Ele por sua graça nos deu o céu. Nós merecíamos a morte, mas Ele por sua graça nos deu a vida. Nós merecíamos a ira, mas pela sua graça Ele nos deu o seu amor. Então ninguém merece. Então se Deus fizesse exatamente assim, eu quero salvar o Zaqueu e não quero salvar o Christopher. Se ele fizesse isso, não teria injustiça nenhuma. Porque se ninguém merece nada, então ele pode escolher quem ele quer que mereça. Eu particularmente não acredito muito dessa forma. E tem uma outra linha de pensamento que é a seguinte, não. É nós que escolhemos crer em Jesus. É nós que escolhemos amar a Jesus. E aí vão achar muitos versículos que você fala, realmente esses versículos aqui. Aí se você for ver outros versículos, vai falar, não, esses versículos aqui tem mais a ver com a outra. Então, o que eu queria falar, por que eu não quero falar exatamente sobre isso, nem gastar muito tempo sobre isso? Porque independente do que seja, irmão, se Deus me escolheu, se o amor dele veio e eu criei nele, eu não sei exatamente, porque isso é um mistério, porque não está tão claro. Independente de como for, uma coisa eu sei que eu vou continuar fazendo. Eu vou continuar crendo em Cristo Jesus, crendo que Ele morreu numa cruz para me salvar. Eu vou continuar crendo que o Espírito Santo habita em mim. Eu vou continuar crendo de tal forma que eu vou continuar pregando o Evangelho para que todos aqueles que forem escolhidos de Jesus, eles possam ser salvos. Então não me importa muito essas linhas. O que me importa é que isso não mudará o meu jeito de servir a Deus. Porém eu quero entrar agora nesses versículos aqui, nesse texto de Romanos, que diz assim, sabemos que Deus age em todas as coisas, ou esse versículo é bem conhecido, sabemos que tudo cooperam, para o bem daqueles que o amam, ou seja, que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Sabemos, pode deixar, por favor, depois eu vou pedindo. Obrigado, Dani. Sabemos que tudo coopera, o que Deus age para o bem daqueles que amam a Deus. Vocês percebem que tudo conspira a favor daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados. Mas eu quero parar aqui para ser daqueles que amam a Deus. Tudo coopera, veja bem que é Paulo que está falando isso. Paulo está falando, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera. Agora eu fiquei pensando, por que tudo coopera para aqueles que amam a Deus? Porque aqueles que não amam a Deus, todo tipo de informação,
todo tipo de situação, todo tipo de circunstância não vai cooperar para a vida dele. Na verdade, nenhum de nós queremos ter dias ruins, irmãos. Nenhum de nós queremos ter dias desfavoráveis. Nenhum de nós queremos passar por coisas que nós nunca imaginávamos que ia passar na vida. Nós não queremos ter problemas. Nós não queremos perder sono. Ninguém quer. Ninguém quer. Porém, nós sabemos que enquanto estivermos nessa terra aqui, nós vamos passar por isso. E as pessoas que não amam a Deus, nem tudo vai cooperar com ela. Porque uma pessoa que não ama a Deus, que não crê em Deus, que não depende de Deus, que não confia em Deus, provavelmente, nas situações mais difíceis da sua vida, aquilo que podia cooperar com ela, aquilo que parecia uma tragédia, aquilo que parecia o fim de tudo, pode ser que realmente seja o fim, porque ela não tem onde alicerçar a sua esperança, ela não tem onde colocar a sua fé, e ela não tem nem pessoas às vezes que vão ajudá-la a se levantar. Ela pode entrar numa crise de tristeza, ela pode entrar numa crise de frustração tão profunda, onde nada coopera com ela, tudo coopera na verdade para que ela vá, desça, caia, até ficar lá no chão. Agora, quando as pessoas amam a Deus, aqui fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que têm o Espírito Santo e vivem na obediência desse Espírito. Fala, para essas pessoas, tudo conspira para o bem dela, tudo conspira. Eu mencionei que Paulo estava falando isso. Eu sempre fico perguntando, como é que Paulo tirava essas convicções? Como que um homem que era preso sempre, eu já falei aqui uma vez, né, assim, quando você vai numa cidade, e você vai ficar alguns dias lá, o normal é você fazer o quê? Você vai procurar um hotel, uma estadia, certo? Preciso de um hotel para ficar aqui, né? E Paulo fala assim, não, quando ele chegar na cidade, ele fala assim, eu vou começar a ver onde são as prisões aqui, para ver qual que é melhor para eu ficar. Porque como um cara fala assim, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Um cara que era preso constantemente, um cara que recebia açoite constantemente, um camarada que vivia sendo perseguido e fala assim, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. As minhas prisões cooperam comigo, os meus açoites cooperam comigo, os meus naufrágios cooperam comigo, as perseguições cooperam comigo. Isso é um mistério que só quem ama a Deus pode entender. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Situações mais desfavoráveis, nós vamos entender daqui a pouco pelo texto aqui, por que ela coopera. Mas eu me lembrei daquela cena dos amigos de Daniel que foram jogados naquela fornalha ardente. Foram jogados num lugar onde as próprias pessoas que jogaram eles naquela fornalha, eles mesmos morreram, foram sapecados. Tal era a temperatura, a baixa temperatura, que morreram só de lançá-los lá. E eles são lançados nessa fornalha porque a ideia era que eles morressem, porque eles não se prostraram lá num determinado momento, não se ajoelhou. E aí eles estão naquela fornalha e de repente o rei tem uma visão. Talvez na cabeça dele, olha, deve estar tudo sapecado. Daqui a pouco, ele olha para dentro e ele vê, ao invés de 3 pessoas, ele vê 4 pessoas. E talvez eu fique imaginando assim, imagine o susto dele, porque ele olha 4 pessoas como se estivessem caminhando num jardim. Eu imagino. Porque no entendimento da interpretação bíblica, aquela pessoa era o próprio Jesus que estava com eles. E ele, era para ter todo mundo estar sendo sapecado, e eles estão conversando, andando, eles estão olhando um para o outro como se estivesse no melhor lugar do mundo, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Irmãos, todo aquele que segue a Jesus, todo aquele que é filho de Deus, em algum momento ou outro a sua fé será provada, porque a Bíblia fala isso. E por isso que nós temos que ter uma consciência de cidadãos dos céus. Nós temos que ter consciência de quem foi que nos escolheu. A Bíblia fala lá em Efésios que antes da fundação do mundo, nós
já havíamos sido escolhidos por Deus. Você faz ideia o que é isso? Antes de Deus criar todas as coisas, fala assim que nós já estávamos escolhidos, fomos escolhidos, já estávamos em Cristo Jesus, antes de tudo acontecer. É que às vezes, irmão, a gente se acostuma tanto com a religião, que Deus fica pequeno para nós. Nós acostumamos tanto com o dia a dia da religião, nós acostumamos tanto ser um crente convencional, que Deus fica pequeno. Mas quando eu fiquei pensando assim, quem é que me escolheu? Quem foi que me escolheu? Foi aquele que nós estávamos adorando agora, que diz assim, ó, santo, 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 3 vezes santo. Aquele que com apenas uma palavra, ele criou todas as coisas. Aquele que a gente sempre conta a história, ele abriu o mar vermelho. Olha, aquele que quebrou aquelas muralhas. Aquele que estava uma tempestade, ele falou, a tempestade saiu. Aquele que tinha um morto, ele deu uma palavra e o morto ressuscitou. É esse Deus que me escolheu e te escolheu. E por isso eu acredito essa é a maior de todas as eleições. A maior de todas as eleições não tem a ver com quem é eleito. Ela tem a ver com quem escolheu. Isso é uma consciência de cidadão dos céus. Tudo cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito, que foi chamado por Deus de acordo com o propósito divino na sua vida. Por isso é bom, querido, nós temos esse entendimento, de que não importa a situação, porque nós lemos na Bíblia assim, e é nesse texto mesmo, que antecede esse texto, fala assim que as leves e momentâneas tribulações que nós passamos nessa terra, não há de se comparar com a glória que nós vamos desfrutar. Fala, vocês têm que ter consciência disso, porque tudo aquilo que você, todo embate que você tem todos os dias, todo desafio que você tem na fé todos os dias, tudo aquilo que tenta tirar a sua paz, tudo aquilo que tenta tirar você de um propósito, tudo aquilo que é luta, tudo aquilo que vem contra você, você não tem que parar e falar assim, ai meu Deus, o mundo conspirou contra mim. A consciência de um cidadão dos céus é assim, Deus, Jesus e o Espírito Santo, eles se juntam e tudo isso coopera porque eles estão agindo, estão cuidando da minha vida. Um cidadão dos céus, ele começa a ter essa percepção de fé. A Bíblia fala um versículo antes desse aqui, fala assim que nós devemos orar sempre, mas fala assim, mas tem dia que nós não sabemos orar. Tem dia que nós não temos força para orar. Tem dia que a nossa alma talvez esteja tão angustiada que nós não sai nem palavras. Está lá só dentro do nosso íntimo, o choro está lá, a dor está lá. Mas às vezes você não consegue liberar uma palavra. E sabe o que a Bíblia fala? Que naquele momento, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu fiquei pensando, além do Espírito Santo estar intercedendo por nós, a Bíblia fala que Ele intercede, ainda também fala que Jesus está à destra do Pai, intercedendo por mim e por você. Você entende? Que tudo coopera, eles se juntam e eles trabalham a meu favor e a seu favor. Independente da circunstância, independente daquilo que nós estamos passando, fala, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que foram escolhidos por Deus, aqueles que são cidadãos dos céus, são cuidados pela graça, pelo amor e pelo poder de Deus. Porque foi Ele, lembre-se, foi Ele que nos chamou. E eu amo quando a palavra diz assim, ó, toda obra que Deus começa, Ele é fiel para completá-la. Não foi você que começou uma obra divina na sua vida, foi Deus. Não foi você que teve a intenção, que se esforça para amar a Deus. A Bíblia fala, foi Ele que nos amou primeiro. Foi Ele que liberou a sua graça e o seu amor sobre a nossa vida. Foi o Espírito Santo que nos convenceu do pecado. Foi o Espírito Santo que me constrangeu e te constrangeu para nos arrependermos. Então fique tranquilo, mas tenha consciência de um cidadão dos céus. Creia em Jesus, mantenha a sua vida de oração e saiba, aquele que começou a boa obra na minha vida, na minha casa e na igreja, a fidelidade dele vai sustentar até o fim.
porque Ele começa e Ele termina. Deus não é como nós, que começamos algumas coisas e não terminamos. Várias coisas começamos e não terminamos. Tudo que Deus começa, Ele termina. E aquilo que Ele começou na minha vida e na sua vida, na nossa casa, no nosso trabalho, tudo aquilo que Ele começou a falar assim, aqui tem mão de Deus, aqui tem agir de Deus, aqui tem direção de Deus, aqui tem manifestação de Deus, então creia como cidadão dos céus, Ele é fiel para completar tudo isso na sua vida. Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam, daqueles que foram chamados por Deus. Chamados, foram escolhidos, foram eleitos por Deus. Tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Porque tudo aquilo que acontece na minha vida e na sua vida, quando nós temos a consciência de um cidadão dos céus, é porque você vai entender, Deus está me fazendo ser mais parecido com Jesus. Porque é isso que esse texto diz, conforme nos predestinou, nos deu um destino para que nós, na nossa caminhada de fé, todos os dias, fôssemos sendo conformados a tal forma pelo Espírito Santo, que parecêssemos mais com Jesus. Então aqui eu queria que você entendesse uma coisa, quando a gente fica só na questão da salvação, da eleição de Deus, da predestinação de Deus, assim, não, é céu ou inferno, irmãos, nós somos eleitos para muito mais que isso. Não é uma questão só de não perecer no inferno. Não é uma questão só de não perecer no inferno. A salvação não está ligada a apenas isso. A questão não é a questão de perecer apenas no inferno. A questão é parecer-se mais com Jesus. Ou seja, desenvolvemos a nossa salvação para sermos parecidos com Jesus. Cada momento que você passa, irmão, cada luta que você passa, o que eu entendo que Paulo está querendo dizer, que inspirado pelo Espírito Santo, fala assim, Deus está querendo fazer com que Jesus cresça mais na sua vida. Ele quer que você seja parecido com Jesus no amor. Ele quer que você seja parecido com Jesus no perdão. Ele quer que você seja parecido com Jesus na misericórdia. Ele quer que você seja parecido com Jesus na bondade, na generosidade. Ele quer que você seja parecido com Jesus na paciência. Ele quer que você seja parecido com Jesus na comunhão com o Pai. Por isso que nós passamos por tantas coisas. Não é porque Deus está, eu vou castigar todo aquele que eu escolhi, não. Eu vou aperfeiçoar todo aquele que eu escolhi. E cada vez que ele entender isso, e quanto mais ele compreender isso, mais ele será parecido com Jesus. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, que eu entendo. O mundo, as pessoas que não conhecem Deus, elas querem Deus. Eu afirmo isso com tudo aquilo que eu acredito, eles querem Deus. Eles querem enxergar Deus. Eles querem tocar em Deus. Mas sabe como uma das melhores formas que o mundo vai ver Deus? Quando ele olhar para nós e dizer assim, tem alguém aí que se parece com Jesus. E nesse Deus, é esse Deus que eu quero confiar. Porque eu vejo alguém que se parece com Ele. Porque o mundo às vezes procura um Deus no vazio, procura um Deus no alto, procura um Deus nos cantos. Mas lembra que eu falei, por que nós fomos eleitos para serem parecidos com Jesus? Para quê? Para que as pessoas olhassem para nós e se cumprisse aquilo que Paulo fala, vocês vão ser como uma carta escrita pelo Espírito Santo, onde as pessoas vão olhar para vocês e elas vão ler assim, ali o sangue de Cristo está ali, os frutos do Espírito está ali, a graça de Deus está ali, o amor de Deus está ali, a alegria do Espírito está ali. Eles querem ler isso em nós. Eles querem enxergar Deus, ou ações de Deus na minha vida e na sua vida também. Eu li uma ilustração que eu achei bem interessante. Diz que tinha um menino, que ele estava perto de um escultor, que ele iria entalhar o rosto de Abraham Lincoln, das pessoas que foram presidente dos Estados Unidos. Então aquele camarada estava com
uma pedra de mármore, brutona. E o menino ficou ali do lado. E quando ele terminou de entalhar a face de Abraham Lincoln, ele falou assim: como que você conseguiu fazer isso? E ele falou assim: eu olho para a pedra, e tudo que não se parece com o rosto de Abraham Lincoln eu vou tirando. Vocês entendem? O que o Espírito Santo faz comigo e com você? Tudo que não se parece com Jesus na nossa vida, Ele vai tirando. E aí vai se formando uma face na nossa vida. Vai se formando traços, virtudes, sinais de Cristo na minha vida e na sua vida também. Esse é um dos propósitos, porque tudo coopera, porque Deus nos deu um destino de sermos salvos, sim, desenvolvermos a nossa salvação e sermos parecidos com o seu Filho nessa terra, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, a fim de que ele seja o primeiro de uma grande família, a fim de que ele seja o primeiro de uma irmandade, de uma comunidade enorme. Conforme as pessoas vão sendo tocadas pelo Evangelho, conforme o sangue de Cristo vai limpando as pessoas, conforme o amor de Cristo vai levantando as pessoas, conforme a salvação de Jesus vai tocando as pessoas, ela vai se tornando uma grande família, vai se tornando uma grande família, para que sejam muitos irmãos. Deus nos escolheu, eu entendo, para a gente andar como irmãos numa família. E eu tenho percebido uma coisa que o pastor Dilon tem falado, de que algumas pessoas, elas estão declarando, de uma forma até tranquila às vezes: eu não sinto falta da igreja. Eu não sinto falta da igreja. E eu fiquei pensando assim, eu não tenho, realmente, às vezes fica assim, o que eu falo? Que tipo de palavra que eu falo para essa pessoa? Como é que eu convenço ela que uma igreja é boa? Como que pode alguém dizer que a igreja não é interessante? Mas não estou falando de gente que não conhece igreja, às vezes de gente que já experimentou. E eu fiquei pensando, eu não sei exatamente o que falar para convencer essas pessoas, mas eu sei o que pregar como um pastor que ama o Evangelho. Eu falo, você pode até não sentir falta da igreja, mas eu vou dizer uma coisa para você: o pecado é individual, porque diz que nós nascemos com a semente do pecado. A salvação é individual, porque se você nasce com a semente, só Jesus pode te limpar desse pecado. Mas a busca de Jesus, segundo eu entendo a palavra de Deus, não vai ser individual. Ele fala que ele vai buscar uma igreja, no seu sentido melhor e maior. Uma igreja, muitos irmãos que vivem na fé, que andam junto, irmãos que se reúnem, às vezes para chorar e orar, às vezes para celebrar, irmãos que se reúnem para ter uma dinâmica de dons, irmãos que se reúnem para serem edificados pela palavra de Deus, irmãos que se reúnem para ser sal e luz na terra, evangelizando, irmãos que se reúnem para juntos em generosidade. As pessoas vêm e falam assim, ali há um corpo, há uma família que nos ajuda. Então às vezes eu não tenho uma palavra para persuadir a pessoa, mas eu falo assim: Jesus, quando Ele voltar, Ele morreu, Ele veio como único, Ele voltou como primeiro, Ele falou, vocês serão muitos, e eu vou buscar todos vocês, porque são uma igreja, eu vou buscar o meu corpo. É uma família vinculada, uma família que não é vinculada pelo carisma um pelo outro, pela simples aceitação um do outro. É uma família que é vinculada pelo sangue de Cristo, onde o Espírito Santo em nossas diferenças nos une e nos faz caminhar juntos. Não importa a idade, não importa o que pensamos, ainda com muitas diferenças de estados, de lugares que nós nascemos, mas é possível essa família andar junto, porque é um corpo guiado pelo Espírito Santo, que vive o amor de Deus, não de forma
só de palavras, o amor de Deus que nos faz parecido com Jesus e nos faz viver como uma família, em comunhão, amando, perdoando, construindo, orando, adorando, tendo lazer juntos. Assim, isso é uma família. O que eu tenho para dizer para essas pessoas, digo para você: Deus não vai, eu vou buscar aquela pessoa hoje, eu vou buscar uma igreja. E todo que anda como igreja, aquele que anda circulado pelo sangue de Cristo, vinculado pelo sangue de Cristo, isso é uma igreja. Eu gostei quando o Mário Rui falou que ele teve aqui. Ele falou, algumas pessoas dizem, não, eu não sinto falta da igreja porque eu sou uma igreja em casa. E a Bíblia fala assim, onde tiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, 2 ou 3, ele não deu lugar para dizer, onde tiver uma pessoa, ali está o corpo de Cristo. Onde tiver uma pessoa, ali está a manifestação do corpo de Cristo. Não, ele não deu lugar para singularidade, ele deixou no plural e falou assim, onde tiverem 2, 3, 4, 1000, 500, 200, onde tiverem mais de um, onde o meu Espírito está ali, onde são vinculados por amor, onde professam a fé, declaram a fé em Cristo Jesus, onde vivem esse amor, ali eu estou presente como cabeça. E eu sei que isso, irmãos, é um desafio que nós vamos enfrentar. A minha tranquilidade é saber que esse mesmo Deus que nos chamou antes da fundação do mundo, esse mesmo Deus que nos destinou a sermos parecidos com Jesus, esse mesmo Deus que deixou estabelecido uma igreja, Ele também é fiel, para que essa igreja viva o melhor de Deus na terra, para que essa igreja viva esse amor de Cristo, esse mover do Espírito Santo, essa igreja seja vinculada, e a gente sinta a falta da igreja sim, porque a igreja é o lugar onde Deus traz cura, onde um irmão ajuda o outro. A igreja é o lugar onde somos lapidados, a igreja é o lugar onde somos ajudados, a igreja é o lugar onde somos levantados. A igreja visível, até às vezes ela é meio deformada, mas a igreja invisível, aquela que se move pelo Espírito Santo, é essa que me dá esperança em Cristo Jesus. E é essa que Jesus vai vir buscar. Eu e você, tocados pelo amor de Deus, redimidos pelo sangue do Cordeiro, vivendo a comunhão dos irmãos, e tendo esperança na volta do nosso Jesus. Que aqui somos pouquinhos parecidos com eles. Mas no outro versículo, no versículo 30, diz assim, e aos que predestinou e a que também chamou, também justificou, e o que justificou, também glorificou. É Ele que ordenou o destino, é Ele que nos escolheu, é Ele que nos justificou pelo sangue do Cordeiro, e é Ele que vai nos glorificar em Cristo Jesus naquele último dia. Aí seremos bem parecidos com Jesus, bem parecido com Jesus, porque ainda, irmãos, mesmo com o Espírito Santo, o pecado está presente no mundo, mas pela graça de Deus nós vamos estar num lugar onde não haverá presença do pecado, e ali nós seremos completamente parecidos com Jesus, com o corpo glorificado.